caros amigos. No vídeo de hoje eu vou tentar responder, não é, a pergunta que vocês estão vendo no título, por onde começar a ler literatura católica. E a minha indicação é a do Jorge Bernanos, não é, do livro Diário de um Pároco de Aldeia. Para responder a essa pergunta eu resolvi gravar este vídeo tratando de um autor que eu não falei no meu curso de introdução ao romance católico, não é? Se vocês olharem aqui no canal, se ainda não conhecerem essas aulas, tem outras aulas, elas estão disponíveis aqui no canal, aulas de introdução ao romance católico, em que falei de autores ainda não traduzidos ou já esquecidos, que foram lidos em outros momentos aqui no Brasil, e eu decidi de propósito tratar desses autores desconhecidos ou esquecidos para que possam talvez serem traduzidos pela primeira vez, serem reeditados, etc. Alguns não tão esquecidos, mas que não há edições assim muito recentes, como a Brightside Revisited, por exemplo, o Nó de Víboras, são romances conhecidos, mas que nos faltam edições recentes, não é? No entanto, eu deixei alguns autores importantes de fora. Eu quis fazer 12 aulas, não é? Então tive que deixar muita coisa de fora, muitas obras e muitos autores de fora. E uma ausência notória foi a do Jorge Bernanos, não? Justamente por ele ser um pouco mais conhecido hoje, ter sido reeditado tanto pela Realizações quanto pela editora Sétimo Selo. Eu deixei inicialmente de fora, eu escolhi não falar dele porque, bom, já estava mais acessível, não é? E, no entanto, agora, se você quiser começar a ler literatura católica, começar a conhecer o romance católico, eu recomendo sem sombra de dúvida o Diário de um Pároco de Aldeia, por estar reeditado, ter 2 boas edições, 2 boas traduções, estar acessível, ser fácil de comprar, fácil de adquirir. Então é o livro que eu vou recomendar hoje, mas não só pela acessibilidade, também, é claro, pela imensa qualidade dele. Porque esse livro, o Diário de um Pároco de Aldeia, é uma obra-prima do romance católico. Como eu disse, há 2 edições, 2 traduções publicadas, uma mais antiga pela Realizações, uma relativamente mais recente pela Sétimo Selo, que é a que eu tenho aqui, com a tradução do professor Roberto Mallet. Nesse sentido, é um livro acessível, não é? O professor Olavo, na coletânea Dialética Simbólica, não é, que tem alguns ensaios dele, tem um ensaio intitulado A Glória Silenciosa de Bernanos, então já é uma boa literatura de apoio, não? Tem um vídeo do professor Felipe Simas no Congresso de Literatura Católica, que foi feito pelo Instituto Hugo de São Vítor, está disponível no canal. É um vídeo dedicado ao Bernanos e à obra dele. Então, você vai ter fontes boas que te ajudarão a entender, a conhecer um pouco melhor o Bernanos e a entender um pouco melhor o Diário de um Pároco de Aldeia. Esse livro também nos permite conhecer, já em boa medida, sendo, como eu disse, uma obra-prima do romance católico, conhecer um pouco da essência da literatura católica, naquela ideia que eu já dizia no vídeo dedicado a São John Henry Newman, a influência dele sobre o British Catholic Revival, o English Catholic Revival, que é tratar de temas que só um católico pode tratar desde a perspectiva de um católico. É isso que o Bernanos faz do começo ao fim, não é? Porque no Diário de um Pároco de Aldeia ele fala do desespero, do pecado do desespero, como só um católico pode falar, ou seja, contrapondo a virtude da esperança. O livro não precisa ser açucarado e ficar mostrando coisas esperançosas, até porque a virtude da esperança não tem nada a ver com essa mera expectativa humana, ou com energias positivas, ou qualquer coisa parecida, não é? Senão é a entrada mesma no desespero, no sentido de que este mundo não oferece aquilo que ele falsamente promete, ou que a gente falsamente percebe que ele promete. O pároco de aldeia experimenta como tentação o pecado que os seus paroquianos já vivem. O pecado deles é o pecado do desespero, e Deus permite que de algum modo o sacerdote o experimente também,
Ele é tentado constantemente pelo desespero ao longo da obra, e ele narra isso no seu diário, né? Ou seja, Deus permite, e Bernanos nos mostra, que o pároco de aldeia carregue a cruz dos seus filhos espirituais, né? E como sacerdote, e aí é que entra o ministério sacerdotal dele, como sacerdote ele é chamado a ser um outro Cristo na sua vocação específica, né? Ele é vocacionado a ser outro Cristo, e é justamente isso que ele faz. Quando ele experimenta, né, o desgosto pelo mesmo, a dor, né, o abandono pelo mesmo pecado em que os seus paroquianos estavam caindo. E o diário de um pároco de aldeia nos mostra a santidade. Esse é outro aspecto da genialidade do Bernanos. Ao abraçar a sua vocação e achar que pela tentação do desespero está falhando, o pároco na verdade está se santificando, porque ele está experimentando a tentação do desespero, ele acha que está caindo nela, mas não está, ele está sendo purificado. Como nós podemos ver, ele não consegue perceber isso, então ele vive numa noite escura ao longo de todo o livro, de todo o livro não, mas até perto do fim, ele não consegue ver também o consolo que leva aos demais. E é mais interessante ainda porque, como outro Cristo, só ele chegou ao fundo do abismo que os seus paroquianos queriam evitar. Só ele tomou sobre os ombros a dor de que todos queriam fugir, com luxúria, com ganância, com raiva, com preguiça, com quaisquer outros vícios. O padre não experimentou nenhum paliativo para a tentação do desespero, enquanto os seus paroquianos, que experimentavam também o desespero, tentavam fugir dele com quaisquer falsos consolos. O padre não, o padre o levou até o fim, como Cristo fez. Levou o sofrimento pelo pecado até o fim. O seu dilema registrado no diário é se ele fazia isso, ou seja, se ele chegou ao fundo do abismo por autodesprezo ou por humildade. Se ele se detestava a si mesmo, e é por isso que ele abraçava o sofrimento por uma espécie de raiva ou rancor contra si mesmo, ou se por humildade, ele não soube até o fim. Quando próximo da morte ele é iluminado nessa noite escura. Para levar a cruz dos seus paroquianos, ele precisou caminhar na escuridão, não é? Na escuridão de, por um período, achar que estava completamente desesperado também, não apenas sofrendo a tentação do desespero, apenas, por assim dizer, né? Mas ele estava sendo purificado, né, ao longo da sua própria narrativa. E nós, leitores, ganhamos o testemunho dessa purificação. Pela ficção, o Bernanos conseguiu uma coisa maravilhosa, que foi retratar um santo e retratar em parte o processo de santificação dele, na medida em que, claro, um artista humano consegue fazê-lo. E esse é, para mim, o ápice da capacidade artística de um romancista católico, mostrar esse processo de santificação e essa luta constante desse personagem pela sua santificação, mesmo ele não sabendo. E é por isso que o fato de termos o seu diário como os escritos espirituais dos santos é fascinante para nós. Porque nós temos ao mesmo tempo o diário e o relato da vida dele, e ele, claro, não está canonizado. A gente só sabe que o que aconteceu com ele ali depois, a gente sabe mais ou menos como viam ele ao seu redor. E, no entanto, não é um relato de um santo canonizado, é um romance. É um romance em que o Bernanos retrata a santidade. Então, meus amigos, eu decidi que este vídeo seria um pouco mais curto, só para dar essa indicação inicial para vocês. Como primeira leitura, primeiro romance católico, recomendo vivamente o Diário de um Pároco de Aldeia, do Jorge Bernanos. E antes que eu me esqueça, porque eu esqueci de colocar aqui no roteiro, esse livro, esse romance, tem uma adaptação cinematográfica muito boa, feita pelo Robert Bresson também. Então, Diário de um Pároco de Aldeia, o filme, procurem também. Vejam só a quantidade de recursos interpretativos de apoio, recursos bons que podemos ter para a leitura do Diário de um Pároco de Aldeia, não é? Então, esse é o livro que eu recomendo com que vocês comecem a ler os romances católicos. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.